Fala galera, tudo bem? Fernando Polis aqui, trazendo mais uma resenha de livro aí para o estudo musical. Hoje eu vou apresentar mais um livro do Nelson Faria, que é esse aqui, um livro que eu gosto bastante, o Exercícios de Leitura para Guitarristas e Violonistas. Bom, é, esse aqui é um tema que eu pessoalmente acho muito importante, é um tema que é muito caro para mim, assim. Eu gosto muito de trabalhar essa questão da leitura, dos exercícios de leitura para o instrumento. A guitarra, guitarra e o violão são instrumentos que trabalham muito com outros tipos de leitura, além da leitura de partitura, da chamada grafia convencional. Trabalha com as cifras, trabalha com o sistema de tabulaturas também. Tá? Bom, por que acontece isso? As cifras elas são voltadas mais para a construção ali dos acordes, pensando um pouco na harmonia, na verticalidade da disposição das notas. Tá? E a tabulatura vem em função de um problema que a guitarra e o violão têm, na verdade todos os instrumentos de corda têm, né? Que é o fato de você poder achar uma mesma nota em diferentes posições do braço do instrumento. Quando eu digo a mesma nota, eu quero dizer a nota da mesma altura. E isso é uma característica do instrumento que faz com que a leitura de partituras, né, a leitura disso aqui, desse tipo de grafia aqui, né, seja uma leitura particularmente difícil para os instrumentos de corda. Porque você pega uma mesma nota grafada ali, nota Dó, por exemplo, né, sei lá, terceiro espaço ali da partitura, na clave de Sol, né, essa mesma nota você pode achar em diferentes posições do instrumento. Diferente do piano, que você acha notas... um monte de nota Dó ao longo do teclado, mas estão em oitavas diferentes. Consequentemente, vão ser grafadas ali na partitura de maneira diferente. Bom, mas vamos para o livro aqui propriamente dito. Tá? Esse é um livro que eu considero exatamente o que o título dele diz. Ele é um livro de exercícios para leitura, para você praticar a sua leitura, melhorar o seu processo de leitura, tornar a sua leitura mais reflexa, mais imediata, né? Ele é um livro que ele aborda pouco as questões, os problemas da leitura. Ele fala aqui um pouquinho, né? Mas já vai direto para situações práticas ali, leitura rítmica, leitura melódica. Tem muita leitura também de duetos, né? Então para você tocar com o professor, tocar com o colega. Então o livro está organizado aqui se não me engano, são 4 grandes partes aqui, né? Ele começa trabalhando na região da casa 5, e aí o Nelson Faria tem uma justificativa interessante para isso, né? Ele fala que ali a região da casa 5, você está numa região intermediária do instrumento. Você está a meio caminho da região mais grave, que é a região da corda solta, e meio caminho da região mais aguda, que é ali avançando além da casa 12, né? Então, em termos de tessitura, de região de notas, essa é uma região intermediária, né, que ele justifica começar o trabalho por essa região pelo fato de que é a região onde está a imensa maioria das notas que a gente trabalha, na nossa prática de tocar melodias, tocar solos e tal. Né? Então ele começa aqui, ó, a primeira parte justamente lendo as notas nessa região da quinta posição, e aí ele trabalha muito nessa região. Ele vai ali, tem várias páginas, vários exercícios, com muita variação rítmica, variação de métrica, variação de subdivisão, leitura de acidentes, leitura de claves diferentes, tá? Com armadura de clave, né? Depois ele passa ali, ó, a segunda parte, leitura, notas alteradas na quarta e na quinta posição, ele começa a ampliar um pouquinho, né? Dentro dessa mesma quinta região, ele começa a trabalhar com os acidentes um pouco mais a fundo. Terceira parte, ele está acrescentando notas na primeira região e na oitava região, então ele expande um pouco, ele sai um pouco dessa posição, vai para uma região mais aguda e uma região mais grave em torno dessa quinta região do braço. Tá? E a quarta parte ele tem um songbook, tem várias canções, várias composições dele ali, várias melodias, alguns em duo, algumas com cifra e com melodia, tá? Solos e tal. Bem legal porque já coloca um pouco essa leitura numa situação mais prática. Né? Bom, ele é um livro que algumas pontos positivos que eu acho e depois pontos negativos. Pontos positivos é que ele realmente tem muito exercício. Você coloca isso na sua prática, você vai ficar exercitando isso e realmente virar uma coisa ali muito de automatizar o processo de leitura. Essa é um pouco a proposta do livro. Né? A parte rítmica esgota bastante, tem muita coisa ali de células rítmicas voltadas para a música brasileira, né? Subdivisões quaternárias, ternárias, métricas de compassos compostos, né?
subdivisão por 6, por 3, tá? Trabalho alguma coisa de compassos ímpares também, em 5, em 7, em 9, tá? O que eu acho que tem pouco aqui é a leitura harmônica, de você precisar fazer a leitura ali de 2 ou mais notas simultaneamente. Aí eu me refiro à leitura harmônica na pauta, tá? De observar as notas verticais ali na partitura, certo? E ele não fala muito sobre a leitura de cifras, né? Porque eu particularmente considero leitura para o instrumento a leitura de todos os sistemas gráficos, partitura, tablatura e cifra. Ele está falando aqui de exercício de leitura da partitura, da notação convencional, tá? É isso que a gente que vai abordar nesse livro aqui, tá? Mas a parte de leitura melódica e leitura rítmica, ele praticamente esgota as possibilidades aqui, tá? Então é um livro que eu recomendo para quem já tem um primeiro contatozinho ali com a leitura, né? Está começando a tocar, já está enfrentando um pouco das dificuldades que o nosso instrumento traz, certo? E aí esse livro ele vem um pouco para sanar isso, para você praticar isso bastante, desenvolver o seu processo reflexo na leitura, reflexo tanto no sentido de identificar as notas na pauta, quanto no sentido de transpor essa informação para o braço do instrumento e efetivamente tocar, certo? Então é um livro que eu recomendo aí para quem já tem um primeiro contato, um aluno ali de iniciante para intermediário, já está começando a fazer as leituras e quer aprofundar um pouco nesse assunto. E para o músico que já é músico profissional, inclusive, que quer deixar a sua leitura deixar mais em forma, melhorar, tornar mais rápido o seu processo de leitura. Beleza? Então é isso, mais uma dica legal, excelente material aqui do Nelson Farias. Vou trazer outros livros dele porque ele tem muita coisa bacana. É isso então, pessoal, valeu, bons estudos aí.